boa noite, pessoal. Vocês me ouvem bem? Todo mundo me ouvindo? Ok. Ok, obrigada. Vou pedir aqui para compartilhar a tela, por favor. Obrigada. Ok. Pessoal, boa noite novamente. Só um instante, sumiu de novo o compartilhamento. Ok, obrigada. O título da nossa live é Pensamento Crítico e Agência, um convite ao diálogo. Nós fazemos parte, Lívia e eu, da disciplina Linguística Aplicada de Resistência, pelos docentes Adolfo Tanzi e Cristine Nicolaides, e o nosso convidado de hoje é o Marcelo Bessa. Gostaria muito de agradecer pelo aceite e aos professores Adolfo e Cristine pela oportunidade de dialogar com a comunidade, né, fora da nossa sala de aula também. Pode passar. Os tópicos que nós abordaremos hoje na sequência, né? Eu vou falar um pouquinho de onde somos, um pouco sobre a teoria sócio-histórico-cultural. A gente vai fazer uma conversa sobre crítico, agência, e depois nós vamos dialogar com base em experiências vividas, tanto no meio civil quanto no militar, no caso do Marcelo Bessa. Pode passar para o próximo, por favor. Obrigada. Algumas siglas importantes para a nossa live que podem aparecer e algumas pessoas talvez não conheçam são ECMAR, que é a Escola de Comando e Estado-Maior da Aeronáutica, FAB, a Força Aérea Brasileira, TSHC, que é a Teoria Sócio-Histórico-Cultural, e UNIFA, Universidade da Força Aérea. Ok, quem somos, né? Então, Lívia e eu somos alunas do PIPLIGA, e eu vou ler aqui as bios agora. A Lívia é professora, ela faz parte do Magistério da Aeronáutica desde 2005, como docente de língua portuguesa. Doutoranda do Programa Interdisciplinar de Linguística Aplicada, da UFRJ. Ela é mestre em Teoria Literária e tem especialização em Planejamento, Implementação e Gestão em EAD. Um MBA em Política e Defesa pela UF, e ela também atua no Centro de Educação à Distância da Universidade da Força Aérea. Marcelo Bessa, ele é coronel, já foi coronel da Reserva da Força Aérea, piloto de asas fixas e asas rotativas quando ele estava na ativa. Ele tem mestrado no Colégio Interamericano de Defesa em Washington, D.C. Ele é especialista em planejamento, gestão e implementação de educação à distância pela UF, engenheiro eletricista pelo Instituto Militar de Engenharia, ex-instrutor da Escola de Comando e Estado-Maior da Aeronáutica, e atualmente ele é sócio-diretor do Clube de Negociadores e CEO da Virtus Export Treinamentos. Eu sou a professora Valesca, atualmente eu estou professora substituta na UFRJ, no Departamento de Letras Anglo-Germânicas, e acabei de começar uma experiência muito importante para mim na Escola Pública Estadual do Espírito Santo, professora Néa Monteiro Costa. Eu sou fruta da escola pública e agora eu estou podendo contribuir diretamente e ver um pouco do outro lado da sala de aula, né, do outro lado da escola. Eu também sou mestra em Linguística Aplicada pela UFES e estou no doutorado da UFRJ. Vou falar um pouquinho sobre a teoria sócio-histórico-cultural,
que embasa essa nossa conversa de hoje e a nossa vida no geral. Vygotsky diz que a aprendizagem ela só acontece se nós estamos inseridos socialmente, né? Nós só nos desenvolveremos como seres humanos, só desenvolveremos a nossa psique se nós estivermos em contato com as outras pessoas. Segundo Vygotsky, o ser humano ele nunca reage simplesmente de modo direto ou meramente com reflexos inatos ao ambiente, a um estímulo, né? Então, todas as nossas relações elas são mediadas. E aqui temos os artefatos culturais, que somam ferramentas com signos. Né? O que são esses artefatos culturais? Eles são constituídos sócio-histórico-culturalmente de acordo com as necessidades do ser humano, de acordo com a nossa agência no ambiente. Ao mesmo tempo que a gente age sobre a natureza, sobre o mundo, a gente acaba se transformando também. E esses artefatos, eles coordenam as nossas relações com o mundo e uns com os outros. Eles moldam os nossos processos sociais e psicológicos. Um exemplo de um artefato que a gente está usando agora, né, é o YouTube. Então, o YouTube, por exemplo, é um artefato que foi criado em determinado tempo e ele tem relações de poder e controle, né? Então, ele molda a forma como nós agimos. Por exemplo, nós podemos trancar o comentário aqui e não deixar ninguém comentar, né? Então, nós temos controle sobre como funciona a nossa live. Além disso, um exemplo mais direto, temos as diretrizes, né, dos nossos trabalhos. Nossos trabalhos, eles são regidos por certas regras. E essas regras, elas vêm de determinadas necessidades que surgem no ambiente. Então, o jeito como nós agimos, ele vai depender da organização do ambiente, né? Seja algo físico ou algo abstrato. Portanto, né, nós somos seres constituídos sócio-histórico-culturalmente. Nós somos quem somos por vários fatores que agem sobre a nossa vida. Pode passar. Agora eu gostaria de convidar a Lívia. Olá, pessoal. Tudo bem? É um prazer enorme estar com vocês aqui novamente. E para continuar a nossa conversa, né, porque é uma conversa informal, um bate-papo, o que vocês também tiverem como dúvida e tudo mais, pode colocar no chat. A gente vai fazer o possível para a gente sanar qualquer dúvida e poder interagir mais com vocês também. Bem, o que é crítico? A vida toda a gente pensa assim, crítico tem um senso comum que relaciona o conceito de crítico a julgamento, a um julgamento de valor a determinada pessoa ou coisas, mas a gente precisa pensar o crítico num contexto também sócio-histórico-cultural, como a Valesca está falando, como é a nossa teoria de base. E esse conceito de crítico, ele não é um conceito único. Então, ele foi evoluindo e hoje existe um sincretismo, existem misturas de conceitos. Nós nos baseamos nos estudos de Tilly e Sund, baseado também em Pennycook, falando sobre criticidade, né? Sobre o que é ser crítico. E também bebemos muito da fonte de Paulo Freire e de Bell Hooks, falando sobre o conceito de crítico. Então, como afirma, por exemplo, Freire e Fagundes, no livro da Pedagogia da Pergunta, a existência humana é porque se faz perguntando. A raiz da transformação do mundo. Há uma radicalidade na existência, que é a radicalidade no ato de perguntar. Radicalmente, a existência humana implica assombro, pergunta e risco. E tudo isso implica ação e transformação. Inicialmente,
a palavra crítico, ao pensamento crítico, estava relacionado à argumentação, né? Como a gente pode ver aqui. E a argumentação com com um olhar distanciado do objeto de pesquisa. Então, era uma argumentação, se ensinava a argumentar, e os livros hoje, né, de língua portuguesa, que nós costumamos a estudar desde o ensino médio, fundamental e pela vida, ensina como que se faz uma boa argumentação que está relacionada à persuasão, né, convencimento. O poder de argumentação pode ser considerado, sim, um ponto de partida para um pensamento crítico. Nós não podemos desconsiderar esse valor, mas nós não podemos considerar como um ponto de chegada. Ser crítico não é saber argumentar bem, não é só isso. Pensar criticamente não se resume à capacidade de interpretar discursos argumentativos e produzir bons argumentos. Um ponto a se ressaltar é o distanciamento do fenômeno, né? Que você pensar criticamente está meio que distanciado. Isso a gente precisa tomar cuidado, porque ao se distanciar, nos afastamos também dessas relações de desigualdade. A gente não questiona quais são as posições sociais ocupadas. Será que qualquer pessoa consegue se distanciar facilmente e igualmente de um fenômeno? Nessa perspectiva, a criticidade seria, então, um conjunto de habilidades cognitivas. Então, desenvolver habilidades cognitivas proporcionaria um pensamento crítico. Mas também apagaria, nesse mesmo contexto, essas relações, as diferenças, relações de poder, as questões sociais e políticas em geral. Apenas o olhar crítico pode ser alcançado em todos, independentemente de todos os contextos. Ninguém é capaz de olhar criticamente de uma mesma forma todos os contextos. Esse pensamento, essa perspectiva de pensamento crítico, é muito baseado nas teorias sociopolíticas de orientação liberal e humanista, que centra exclusivamente no indivíduo toda a responsabilidade pela adoção de uma postura que seja crítica. Uma outra perspectiva que está em jogo é a relevância social, que é sobre o crítico considerar a diversidade, descrever os contextos sociais, mas continuar no certo distanciamento e agir criticamente, o pensar, fazer crítico, de acordo com a relevância daquele contexto social, o que perpetuaria a reprodução e não transformação social. Nós cairíamos no perigo dos determinismos. Então, precisaríamos estar atentos. Que determinismos são esses que estão sendo colocados em jogo? E aí, essa concepção, essa percepção de criticidade vem muito das teorias de base liberais, pluralistas, funcionalistas e construtivistas, onde os significados construídos em contextos sociais específicos e com funções sociais específicas. Já no modernismo emancipatório, há uma visão, a centralidade encontra no papel transformador que é inerente a um pensar crítico. A teoria e a crítica que enfatiza a ideologia dominante, opressor e oprimido, e alerta a sociedade sobre as ordens sociais instituídas. A quem interessa esse conhecimento? Esse discurso vai produzir qual benefício a qual grupo de interesse? São questões que são levantadas. O objeto, o homem, como produtores de todas as suas formas históricas de vida. Mas existe também uma fragilidade dessa concepção, né, que é o determinismo, ou seja, a assunção de que as desigualdades são estruturais e determinam a opressão e apagando não apenas demais diferenças, que não a classe da agência dos indivíduos. Então, o indivíduo não tem agência, não tem como mudar isso. E agora, mais à frente, essa teoria, né, do modernismo emancipatório está muito relacionado às teorias de base neomarxistas.
Por outro lado, nós temos também uma prática, uma outra concepção de prática problematizadora. E aí fala assim, qual é o seu problema de pesquisa? Ou seja, qual é a sua questão de pesquisa? O que incomoda, o que aflige para que a gente possa desenvolver estudos e conhecimento? Mas não simplesmente para descrever uma realidade ou ficar apartada dessa realidade, ou de desenvolver técnicas e métodos para ver distanciado o pesquisador e o docente, distanciado da realidade. Essa prática problematizadora requer um engajamento com a diferença para construir novos significados, produzir a partir dos entendimentos concebidos através desses engajamentos. Existe um certo distanciamento crítico? Nós temos que ter um certo distanciamento crítico para haver uma certa imparcialidade com a situação, mas nós precisamos ter atenção à relevância social do fenômeno em determinado contexto, reconhecer o contexto de que estamos falando e reconhecer também as relações de dominação e de opressão que estão em jogo. É preciso desenvolver empatia pelo outro e valorizar o seu lugar de fala. Nesse sentido, há uma pequena fragilidade que são os relativismos. Tudo é possível nessa visão de uma prática problematizadora. E aí vem uma outra concepção de crítico, veja, são várias, que é sobre a proximidade crítica, que Sousa Santos, Boaventura Sousa Santos, nos diz que não é o distanciamento do fenômeno que permite a apuração do olhar crítico, mas sim a aproximação. É preciso embrenhar-se nele para entendê-lo melhor. O pesquisador, o docente, o analista não pode perder sua liberdade, sua autonomia de pensar criticamente, envolvimento livre do pesquisador imundo. Né? O Roberto Tílio fala sobre isso, o pesquisador imundo, ou seja, imbricado, envolvido com o objeto. Então, a criticidade com o engajamento das diferenças. E eu falo, como pesquisadora, eu vivencio dentro da minha tese esse envolvimento em loco de pesquisa, onde o sujeito e o objeto às vezes se tornam uma, porque é impossível fazer uma análise de um contexto sem se envolver, sem se inserir nele e se colocar na posição desse outro. Então, por que tudo isso? Nós estamos falando de um posicionamento que vai criar uma consciência crítica. E essa consciência crítica que muitos, né, dos nossos ouvintes aqui que fazem parte desse público são pilotos, são da aeronáutica, vão compreender que a consciência situacional, aonde estamos e aonde queremos chegar, quais são os conhecimentos que estão em jogo, quais são os jogos de interesse, o que nos interessa são essas questões, essas problematizações, e essa proximidade com o objeto é que nos faz ser cada vez mais críticos e engajados com a diferença, a fim de proporcionar, promover mudança, não só no ambiente, como também no próprio pesquisador docente. A Valesca vai nos falar sobre como é esse cidadão crítico. Valesca? Valesca, seu microfone está desligado. Obrigada. Ok. Então, quem é esse cidadão crítico? Esse cidadão crítico é aquele que mobiliza um aparato analítico crítico que possibilita a reflexão acerca de experiências e práticas com a linguagem, as suas próprias e as dos outros, em instituições das quais fazem parte e na sociedade como um todo. Uma postura crítica possibilita o questionamento e a ressignificação de relações ideológicas e de poder idealizadas,
né? Então, para a gente... Pode voltar. Então, para desenvolver a criticidade não é uma receita de bolo, né? A criticidade, ela é desenvolvida todo dia. E o que é a coisa mais importante para criticidade é a gente ter o comprometimento em abraçar, por exemplo, a heterogeneidade das nossas salas de aula, né? Buscar igualdade no meio que nós estamos. Mas, quando a gente fala em igualdade, a gente não pode pensar em igualdade como transformar todos os nossos alunos em uma massa homogênea, por exemplo, né? Então, por exemplo, numa sala de aula, a gente tem pessoas que vêm de histórias de vida diferentes, né? E elas são do jeito que são por experiências que passaram na vida. Então, a gente precisa abraçar essa heterogeneidade da nossa sala de aula e tentar vê-la como algo positivo. E trabalhar em cima dessas diferenças, porque quando a gente trata todos os alunos do mesmo jeito, como se eles fossem uma massa homogênea, robótica, né? E a gente espera que o mesmo ensino atinja todo mundo do mesmo jeito, a gente está liderando certos alunos que poderiam ter os seus potenciais desenvolvidos ao fracasso, né? Então, essa criticidade, falando como professora, ela é essencial do meu planejamento, a execução na sala e depois na minha reflexão do que aconteceu. Esse foi apenas um dos exemplos. Na conversa entre os professores, a gente vai ter mais. E aí a gente gostaria que vocês também compartilhassem algumas experiências ao longo da conversa. Ok? Pode passar. E aí vem a grande questão, né? Nós dissemos que pensar crítico e agência. E essa segunda parte da nossa conversa é o que nos interessa, porque essa proximidade crítica, ela requer de nós, docentes, né, alunos, pesquisadores, agência. E agência é o quê? Antes de pensar no que fazer, precisamos desenvolver essa consciência crítica sobre os processos decisórios que nos rodeiam. Não podemos nos apartar, nos distanciar das questões que são emergentes, que são urgentes. Não podemos... o que o Adolfo colocou aqui, é na contradição que nos constituímos, porque a contradição, os conflitos, as oposições de ideias, é que faz com que haja a expansão de possibilidades de aprendizagens, né? Como vimos em Vygotsky, somos seres sociais inacabados. Estamos no mundo que estamos para transformá-lo, mas, ao mesmo tempo, estamos sofrendo essa transformação. E ele busca... É um processo que é bidirecional e recursivo de pessoa e mundo. O desenvolvimento humano baseado em contribuições propositais e responsivas. E é nessa agência, nessa direção do conceito de agência que nós estamos tomando como lugar, de responsabilidade sobre como agimos no mundo. Um mundo dinâmico e em formação. Tal como o mundo ainda não está concluído, não tem nada ainda finalizado, nós também somos seres em construção, somos inconclusos, como já diria Paulo Freire. A relação não está dada, não é dado. O conhecimento não é fechado, unívoco. Ela é co-construída com o outro. Somos o tempo todo atravessados por práticas comunitárias compartilhadas e influenciadas por visões, por posições, compromissos com os futuros desejados, os futuros que sonhamos e que devem ser sempre ético-politicamente e não são neutros. De forma alguma, a gente pode imaginar que o conhecimento, que o saber e que as nossas práticas são neutras. Tomar essa consciência nos faz não só professores mais conscientes do nosso papel do mundo, mas também como cidadãos críticos, como a Valesca acabou de dizer. Por favor, pode passar esse slide, Fontel?
Obrigada. Então, como nós entendemos essa agência? Entendemos essa agência como essa ação humana, onde o indivíduo ele tem essa responsabilidade de agir e atuar no mundo. É uma atuação agentiva de mudança que trazem o mundo à realidade e, simultaneamente, suas próprias vidas, incluindo seus eus, as suas subjetividades, suas mentes, as suas racionalidades. Então, como membro desse mundo, nós estamos sempre em processo de construção. Pode passar, Fontel, por favor. Então, é fundamental que nós nos desafiemos o tempo todo, lancemos desafios como docentes, como pesquisadores, desafiar e questionar constantemente o conceito do que é normal. O que é normal? Qual é a normalidade? Pois nada é naturalmente normal. Trabalhar para a justiça social, demonstrando compromisso com a mudança e, ao mesmo tempo, perturbando os alicerces sobre os quais as naturalizações são construídas. Então, o primeiro ponto para pensar fazer crítico é ter uma atitude crítica, que é problematizar, que é questionar. O segundo é construir uma base de conhecimento. Nós estamos aqui justamente para construir essa base de conhecimento na coletividade, na junção, na contradição sempre. Construir uma base de conhecimento sólida que permita o estranhamento de naturalizações. Trabalhar para o bem comum. Como fazer isso? Qual o melhor método? Qual a melhor forma de dialogar? Quais são as pontes que precisamos construir para o bem comum, para aquilo que é comum a todos? Que docência nós buscamos para construir um país melhor, uma relação solidária com outro melhor? Criar condições para que possamos ter autorreflexão, tendo liberdade acadêmica de pensar, de dizer o contraditório, não ter medo. Criar uma ambientação, um ambiente de confiança, onde o respeito e a mutualidade fazem parte do nosso dia a dia. Então, criando essa autorreflexão para trabalhar na transformação tanto daqueles que se encontram em situações de oprimidos, quanto também nessas questões do que a gente considera opressor. Acabar com esses estigmas e paradigmas. A autorreflexão crítica requer novos entendimentos, requer que novos entendimentos sejam construídos e manter o que o Roberto Tílio fala, né? Manter expectativas em alta. Nós somos utópicos, nós somos seres que sonham, nós sonhamos grande, sonhamos alto, e precisamos manter essa expectativa em alta para que tenhamos esperança de transformar e fazer algo diferente, novo. Porque nada justifica impor uma visão crítica a pretexto de se menosprezar a capacidade do outro de construir entendimentos a partir de práticas problematizadoras. A gente tem que estar atento a uma questão muito ética, que é o sofrimento do outro. Então, a palavra, como ela não é neutra, ela requer muito cuidado ao ser dita, ao ser falada. E aí eu chamo a atenção dessa imagem, que é a dimensão 22, que para quem é da Força Aérea Brasileira, tem esse conceito como uma meta para o futuro, mas que é para o presente também. Porque a nossa missão, vamos dizer assim, é essa integração, essa defesa, o controle de 22 milhões de território nacional. Então, nós temos uma expectativa muito alta de que o nosso trabalho seja feito de uma forma muito eficaz, muito eficiente, mas precisamos também colocar dentro desse bojo o pensamento crítico, para que a gente possa imaginar que não é um indivíduo ou uma comunidade que tem a responsabilidade de cuidar dessa dimensão 22 milhões de quilômetros de extensão para proteger, né? Então, questionar é muito importante. Perguntar e chamar para o diálogo, chamar para a conversa outros participantes de outras comunidades que também têm o contraditório, porque o que é importante é aquilo que nos une, não aquilo que nos separa.
não aquilo que é divergência e que vai causar corrosão, rompimento. Eu gostaria de mostrar no próximo slide, antes de começar a nossa conversa, porque eu acho que essa parte vai ser a mais interessante da nossa live, essa imagem. Eu gostaria de chamar a atenção para essa imagem. Eu gostaria que vocês imaginassem aqui que essa água, que esse lago, sejam sistemas de atividades nos quais nós vivemos e convivemos todos os dias. Há pedras no caminho, né? Há dificuldades a serem enfrentadas, turbulências em pleno voo. Nem sempre temos céu de brigadeiro. Acontecem muitas turbulências, mas a gente acha que muitas vezes o pensamento crítico vai causar mais turbulências, mais conflitos. Mas ao agir sabiamente, responsivamente, por isso que a pedra ela não é nunca, ela é só um artefato, ela é só um instrumento, como a tecnologia é um instrumento. O pensar crítico não está na tecnologia, não está no instrutor, não está no aluno, mas está na interação de todos em prol de um objetivo, de um propósito, e que todos conhecem a sua responsabilidade. E a Cristiane Nicolais colocou um conceito da Stetsenko que é muito importante nessa perspectiva, que é o coletivo e individual. Ela fez a junção dessas duas palavras e formou que a agência que a gente está falando aqui o coletivo junto com o individual, sabendo que ao transformar também nos transformamos dentro desse contexto. E agora eu convido a Valesca e o Marcelo para a gente começar nossa conversa e coloquem também a conversa alguma dúvida de vocês aí para a gente interagir de forma mais efetiva. Pode mudar o slide, Fontel, por favor? Obrigada. Acho que é melhor tirar o slide, né? Ficarmos nós três aqui na... Isso, perfeito, perfeito. Mais uma vez, agradecemos a participação do nosso convidado, Marcelo Dessa, coronel, né, da reserva, que se dispôs a conversar conosco e contar um pouco da experiência de ser ex-instrutor da Escola de Comando de Estado-Maior da Aeronáutica. Hoje nós temos aqui vários instrutores, atualmente, vários instrutores da Escola de Comando de Estado-Maior, e é interessante como esse pensar crítico contribuiu, dialoga com aquilo que nós estamos conversando e como que a sua prática de docente também pode relacionar a tudo isso que nós estamos falando. Boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite, Valesca. Boa noite a todos. Espero que estejam me ouvindo bem, né? Então, antes de mais nada, eu quero dizer que é uma satisfação imensa, né, estar aqui presente, junto com vocês, ter sido convidado. Nesse ambiente acadêmico, né, que é sempre importante, sempre faz o nosso coração bater mais forte, porque a gente tem realmente, como você mesmo falou, nós temos a liberdade, né, a liberdade acadêmica de poder expressar, né, e falar o contraditório, se for o caso ou não, e isso a gente vai poder discutir aqui nesse debate, imagino eu, né? Então, eu queria também, apesar de você já ter falado, Lívia, convidar todos aí, né? Nós estamos aqui para construir, para aprender, eu principalmente, né? Estou aqui no meio de duas doutorandas, né? Com certeza tem vários doutores aí, tem vários instrutores, estou aqui numa sinuca de bico, entre aspas, né? Se eu posso falar uma besteira aí, o pessoal da ICEMAR me pega, se eu falar uma besteira lá, o pessoal da UFRJ me pega, mas estamos aqui entre amigos, né? Então, a parede aqui atrás já é para fazer o que dá a ideia do que a Lívia comentou, né? Nós estamos em construção. Então, a parede aqui atrás está em construção, né? Não sei se dá para ver bem aí, mas essa é a ideia. Então, o que eu queria colocar, com relação à sua pergunta, Lívia, antes de respondê-la efetivamente, que a resposta em si é rápida, é colocar a questão do que você e a Valesca me levaram a refletir, e estou tentando pensar criticamente aqui em cima da aula que vocês colocaram, né? Porque vocês apresentaram 5 teorias, outras definições, vários autores, e eu falei, caramba, como é que eu vou falar de pensamento crítico baseado em qual teoria? Baseado, né? Então a gente precisa... E aí é que está a beleza da coisa. Porque
vendo essas várias teorias, a gente tem um mosaico do qual a gente precisa pensar criticamente, divergir as ideias e tentar convergir para chegar a uma conclusão do que vai nos atender. Então, pensando nisso aqui, enquanto vocês estavam falando, como é que eu respondo pensar criticamente? Baseado em quê? Né? Então, assim, eu quero colocar a palavra crítico, né? Criticar. O que não é criticar? Criticar, eu só queria chamar a atenção, tá? Não quero complementar nem corrigir vocês, pelo amor de Deus, não sou a pessoa indicada para fazer isso, não. Eu só quero colocar criticar não é falar mal, né? Não é apontar defeitos. Criticar, o crítico está mais relacionado ao feedback, né? O feedback positivo, quando você tem condições de apontar coisas boas que alguém fez, né, para que elas possam ser melhoradas, e as coisas não tão boas, você orientar, caso seja do seu conhecimento, de forma que esse feedback, essa crítica, a gente fala em crítica construtiva, parece que a crítica ela é negativa por natureza, e não é. Então é isso que eu queria colocar, a crítica no sentido do feedback, né? E aí eu vou dar um exemplo, eu sou muito de coisa prática, né? Pegando aqui os nossos colegas da aeronáutica, a instrução de voo, né? A instrução de voo, para quem não sabe, o piloto, antes de sair em missão, ele tem um briefing, né? Ele já preparou a missão e ele sai com a tripulação ou com o instrutor e ali é discutido tudo o que vai acontecer na missão. A missão acontece, o voo acontece e na volta existe um debriefing, né? Onde é discutido tudo o que deu errado, o que poderia ser mais certo, o que foi feito, o que deveria ter sido feito de outra maneira, ou seja, critica-se o voo, tá? Então, ótimo. Então, nós estamos falando de crítica. É a mesma coisa, por exemplo, de uma autoescola, né? O instrutor do carro vai depois falar, olha, você devia ter passado para a segunda, quando saiu ali na curva, tal. Então, ele está criticando. Isso não é pensar criticamente, né? E o que é pensamento? Pensamento é difícil de definir, pelo menos para mim. Se alguém souber, puder botar no chat aí, eu agradeço. Então, pensamento para mim, acho que é mais fácil dar um exemplo, né? Porque ele está relacionado à vontade. A gente tem vontade de fazer alguma coisa, a gente pensa, a gente age, né? E trabalha o pensamento para tomar determinada atitude. Então, eu imagino assim um quebra-cabeça, né? Eu quero montar um quebra-cabeça, tive vontade de montar um quebra-cabeça. Eu vou juntar todas aquelas peças e vou pensar como eu vou montar aquilo até conseguir o meu objetivo. Isso é um exemplo que eu estou tentando dar de pensamento. Não é pensar criticamente, né? Agora eu quero refletir em cima desse quebra-cabeça. Então eu vou olhar a peça, eu vou ver, essa peça aqui é colorida, essa daqui poderia ser maior, poderia ser menor, mas eu estou refletindo em cima daquele quebra-cabeça, daquela peça ali, como ela poderia ser as outras peças, mas eu não estou pensando criticamente, né? Então, o que é pensar criticamente? Pensar criticamente, de acordo aí com o que elas colocaram, na minha opinião, tá? Em cima do que foi colocado, das teorias, é justamente isso. Eu tenho que ter, no mínimo, 2 quebra-cabeças para eu poder começar a pensar um com o outro. Eu tenho que ter um mosaico, eu tenho que ter vários quebra-cabeças, de forma que, de repente, eu consiga pegar a peça de um e colocar no outro e melhorar, né? Aí sim a gente começa a tentar exemplificar o que pode ser um pensamento crítico. Então, raciocinando assim agora, eu vou tentar responder o que a Lívia me perguntou sobre o pensamento crítico na docência, na FAB, né? Uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar bem é com relação como eu vou dizer, a minha impressão, né, após 35 anos na ativa, é que a Força Aérea ela se preocupa com a formação continuada do oficial da Força Aérea Brasileira, né? Então, eu entrei com 16 anos na escola preparatória, fui para a academia da Força Aérea, depois a gente tem um curso de tática, faz escola de aperfeiçoamento, faz escola de comando de Estado-Maior, depois tem um curso de política e estratégia, ao longo de toda a carreira, sem contar algumas especializações e cursos especializados que a gente pode fazer. Então, assim, existe a preocupação com uma formação técnica e eu vou ressaltar, não unicamente, mas ressaltar a questão do oficial da Força, que ele é levado em determinadas situações a pensar criticamente sim, e principalmente quando ele está na escola, dentro de um ambiente de liberdade acadêmica. E aí eu vou dizer uma característica própria da profissão da Força Aérea, não relacionada, posso até dizer das Forças Armadas, mas eu quero chamar a atenção para a Força Aérea em particular,
é que a gente trabalha muito, principalmente os pilotos, né, com a tripulação. Né? A gente trabalha com a tripulação, então a gente está o tempo todo interagindo, nós estamos o tempo todo dependendo um do outro, até para a questão de sobrevivência. E isso nos faz escutar mais, pensar melhor no que fazer e a partir daí tomar uma decisão. Então, o pensar crítico não é uma coisa que é difícil de acontecer porque estamos dentro de uma estrutura hierárquica baseada na hierarquia e na disciplina. Né? Então, existe muita... Eu escuto de vez em quando as pessoas comentarem, não, mas uma estrutura verticalizada, ela não permite o pensamento crítico. Permite até certo ponto, e convenhamos que não são apenas as Forças Armadas que têm esse tipo de estrutura. Né? Várias empresas, a própria universidade, existe o reitor, existe o coordenador, existe o doutor, o mestre e tal. Então, bem ou mal, existem essas questões hierárquicas, mas que a gente consegue trabalhar, ou pelo menos tenta trabalhar matricialmente dentro da Força Aérea. Aí, não sei se alguém botou alguma coisa no chat aí. A Silvia fez uma pergunta interessante, que se esse debriefing, que é uma crítica objetiva, a reflexão e a transformação, ou só fica nesse aspecto da cognição mesmo, do que é certo e errado, ou vai ter alguma transformação que vai impactar no relacionamento interpessoal também? Vai ter uma mudança? Então, Silvia, uma coisa importante da gente colocar é que qualquer crítica, qualquer transformação, ela não parte do outro para si, ela parte de si mesmo para fora. Né? Então, eu recebo aquela crítica e como eu reajo àquela crítica. Né? Então, assim, a partir de como eu vou reagir, eu vou poder me transformar ou não. Claro que, no caso, nós estamos falando de habilidade motora, principalmente, mas não só. Porque nós temos a resposta orientada, nós temos um nível de compressão e chegamos a uma resposta complexa de nível motor, que também como é que se diz? Atentado o fato da atitude em relação ao que está acontecendo no voo. Né? Aconteceu alguma situação inusitada, não apenas uma emergência, alguma situação diferente. Qual é a atitude que você vai tomar perante aquilo enquanto todo o normal do voo está acontecendo? Né? Então, a gente é levado, sim, a ter uma transformação baseada, inclusive, em experiência prática, que é uma coisa, que é o que abrange, né, a verdadeira competência para executar determinada tarefa. A gente conhece, né, a gente pratica, ganha a habilidade, né, e toma atitude. Tudo dentro de um ambiente de valores e éticas profissionais e deve ser em qualquer profissão. Então, aí sim você transforma para melhor a sua competência. Eu acho que é mais ou menos nesse caminho aí. Mas eu queria também ouvir de você, Lívia, Valesca, alguma coisa relacionada a essa questão aí, porque eu estou falando demais. Eu estou querendo, assim, que você coloque também como sua experiência no Colégio Interamericano de Defesa, que você fez o mestrado lá, e que era muito comum, algo que na nossa força ainda tem um certo melindre, que é a questão de hierarquia. E quanto ao superior, há um certo melindre de responder e tal. E como que era essa experiência no Colégio Interamericano de Defesa, em que existia o fomento do debate e do contraditório? Como é que era o sujeito, né, a identidade desse militar mais moderno, fazer uma pergunta que às vezes poderia gerar um conflito de ser constrangedora para o mais antigo? Então, Lívia, muito interessante essa pergunta, e aí eu vou voltar antes de responder isso a falar um pouquinho do voo. O voo é uma questão muito interessante, porque durante toda a carreira, a cada aeronave que você voa, né, que o piloto voa, ele tem que fazer um curso dela, né? Um curso teórico, um curso prático, ele volta a ser aluno, e nisso quanto você vai ficando antigo, ou seja, vou falar aqui porque eu sei que tem gente que não conhece. Então, tenente, capitão, major, tenente coronel, coronel, como você vai ficando antigo, ou seja, você vai subindo na escala hierárquica, você, por exemplo, aconteceu comigo, eu como tenente coronel fui voar 630, que é uma aeronave quadrimotor, etc. E eu nunca tinha voado... Então, eu sou o aluno, eu posso ser o mais antigo, eu posso ser o de posto superior dentro da cabine, eu vou ser o comandante da aeronave. Mas quem estava me dando instrução era o tenente, era o capitão, né, que tinha mais horas naquela máquina. Então, assim, dentro da Força Aérea é uma coisa relativamente natural você trabalhar com o mais moderno, ensinando o que você tem que fazer, né? Ensinando naquela máquina, porque a experiência de voo, normalmente, o mais antigo tem mais, não também necessariamente.
Então, assim, baseado nisso, não é uma coisa muito difícil de ser engolida, vamos dizer assim, dentro da Força Aérea, né? Porque já faz parte do dia a dia. Quando eu cheguei no Colégio Interamericano de Defesa, foi uma experiência muito gratificante, né? Porque um caldo cultural ali de todos os países da América, inclusive, para quem não sabe, o Colégio Interamericano ele tem 4 línguas oficiais, né? Que é o português, o espanhol, o inglês e o francês. Então, no começo, na primeira semana, você entra ali, é uma torre de Babel, né? Eu falei, meu Deus, como é que eu vou conseguir fazer um mestrado, assistir aula aqui dentro, cada um falando uma língua? E assim, você vai se acostumando com aquilo e tendo uma interação, uma experiência muito rica. E nessa questão da experiência muito rica, a gente aprende com a cultura dos demais países, né? E no Colégio Interamericano, obviamente, como ele está nos Estados Unidos, a gente viu, eu posso falar nós, né? Todos os alunos estavam lá, porque foi uma experiência compartilhada, né? A grande questão que existe aqui no Brasil, que pode ser melhorada, né? E que eu acredito que deva acontecer dentro das Forças Armadas e fora das Forças Armadas, em qualquer universidade, né? A questão da liberdade acadêmica impactando a operacionalidade, o emprego, né? O que eu quero dizer com isso? Na hora do emprego, a gente tem regras. Vamos sair do ambiente militar, vamos imaginar um engenheiro, que é mais fácil para mim falar, que tem que construir alguma coisa, né? Construir uma ponte, um prédio e tal. Ele vai construir e a ponte, o viaduto, que seja, vai ser construído, e aquilo dali ele tem mais regras, ele estudou, ele tem conhecimento técnico para fazer aquilo, assinar o projeto, aquilo ser construído e não cair. Se ele quiser inventar, enquanto ele está fazendo aquele projeto, né? Não vou colocar esse vergalhão, não, vou colocar um mais fino, vou usar esse material, não, vou usar uma areia aqui. Vai cair, não é hora de inventar, né? Então, a hora de inventar, a hora de pensar mais criticamente, não que a gente não tenha que pensar criticamente enquanto está no emprego, mas na hora de pensar mais criticamente, ter a liberdade de questionar, de falar, de discutir, é no ambiente acadêmico. O ambiente acadêmico dentro do Colégio Interamericano de Defesa, ele permitia isso de uma maneira extraordinária, né? Que a gente precisa, talvez, importar isso para dentro do Brasil como um todo. Inclusive nas questões das relações, acho que foi Valesca que colocou, até escrevi aqui, né? A questão da experiência das pessoas, né? De aproveitar o melhor de cada um, é relacionado justamente a esse pensamento crítico, essa discussão, você ouvir, porque ali você está num ambiente próprio para isso, para você experimentar, para você errar, para você questionar, voltar a questionar. E assim, a gente precisa incutir isso dentro da gente, porque pode acontecer sim, Lívia, como você colocou, um mais moderno questionar o mais antigo dentro de um ambiente acadêmico e acontecer um ligeiro conflito. Pode acontecer, não era para acontecer, né? Porque é uma troca de ideias, um debate. Agora, o ambiente de emprego, o ambiente operacional, uma missão real, existe também, dependendo do contexto, a possibilidade de se questionar, mas a partir do momento que a decisão é tomada, ela tem que ser cumprida, né? Ela tem que ser cumprida porque senão não funciona. Porque imagina numa situação, qualquer situação real, existem várias, né? Eu nem vou colocar as Forças Armadas, imagina a polícia subindo uma comunidade para poder fazer uma apreensão e tem que ter cuidado com os inocentes e tem que saber quem não é inocente, aquela confusão toda, o coração batendo forte, alguém vai ter que decidir ali, não é hora de questionar o que vai fazer, alguém mandou e vai acontecer. Assim, tá certo? Não sei. Tá errado? Não sei. Não é esse o ponto aqui. O ponto é, em ambientes acadêmicos, com certeza, na minha opinião, é o ambiente favorável para todos os treinamentos, para todos os questionamentos, para toda essa questão de liberdade acadêmica e o pensamento crítico poder fluir e as coisas poderem evoluir. Mas me fala aí, se não me deixa falando só não. Como é que vocês pensam essa questão aí, né? E inclusive no chat, né? Respondeu o Patrick também. O Patrick fez uma pergunta mais ou menos nessa direção. Acho que responde o que o Patrick perguntou aqui no chat do YouTube. Até que ponto o conhecimento técnico se sobrepõe aos postos? Né? Como é balanceada a crítica versus hierarquia? Mas eu acho que você explicou bem sobre esse contexto acadêmico, como que isso acontece, né? Eu penso que é por aí, assim, porque não dá para definir um padrão, não é um checklist, né, que a gente vai fazer a decolagem normal e a gente segue um padrão e o avião sai. Não, cada situação é uma situação.
E aí esse pensar crítico já tem que estar enraizado no ambiente acadêmico, já tem que ter sido testado no ambiente acadêmico para que ele possa acontecer da maneira o mais, não digo natural, o mais vitoriosa possível dentro de um ambiente de emprego. O Cássio também fez uma pergunta aqui para mim. Pergunta para a professora Lívia: por que se rotula como opressor e oprimido o educador e educando segundo Paulo Freire? Não seria uma forma de hierarquizar a educação? Há liberdade, debate neste caso? Acho que não vem ao caso sobre isso aqui, do opressor, do oprimido, na questão de hierarquia. A gente fala muito, o que Paulo Freire fala muito, é do ensino bancário, na relação entre o professor, o detentor do conhecimento, e existiria uma hierarquia do aluno recebendo passivamente esse conhecimento. No caso que o Paulo Freire defende, é que haja, na verdade, uma autonomia, que dê mais autonomia ao aluno, e que esse papel do professor, sendo o detentor desse conhecimento, ele seja mais democrático, né? É mais uma outra questão. Por isso, Lívia, desculpa. Pode falar, Valesca. Porque quando a gente fala em democratizar, né, a nossa sala de aula, é porque quando a gente se coloca no mesmo nível de que eu também tenho a aprender, assim como você, eu tenho a ensinar, assim como você tem a ensinar, o aluno, ele se sente mais acolhido para poder compartilhar. Confiante, né? Eu não vou, ele se sente confiante, né? Então, ele vai sentir que na sala de aula ele pode socializar o que ele traz consigo, sabe? E aprender a ouvir as outras pessoas que estão com ele naquele convívio. Porque sem a gente socializar, sem a gente entrar em contato com as outras pessoas, com o diferente, né? Sem a gente superar essas contradições que a gente não se desenvolve, né? E a gente não conhece as outras realidades. Então, como a gente vai trabalhar para o bem comum se eu não sei do problema do outro, né? Do problema que acontece na comunidade do outro, na família do outro, né? Então, assim, Paulo Freire, para mim, é amor, sabe? Então, às vezes a gente vê como o pobre coitado é demonizado, né? E, assim, quando você para ler Paulo Freire, você vê que Paulo Freire é amor. Porque ensina o poder da escuta sensível, né? De se colocar no lugar do outro também. Uma outra questão muito interessante que a gente está discutindo aqui, e que é bom que tanto... Porque a gente está falando com um público heterogêneo, um público que é civil e militar. Nós temos aqui professores e pesquisadores civis e professores pesquisadores militares. Algo que é particular no meio militar é que o instrutor que tá atuando como docente, ele estava na atividade fim, 1 ano antes, 2 anos antes. Então, ele sai da prática, da vivência, daquilo que é prático, e vai para os bancos escolares, para a academia, para pensar tudo isso. Então, é como se fosse uma mudança de identidade, de persona, de performance que o instrutor militar ele passa por isso. Então, muitas vezes, né, essa experiência que o Marcelo falou sobre o voo, sobre essa comunicação, essa colaboração, essa confiança entre a tripulação e assim, o entendimento técnico, esse compartilhamento vale a vida, né? Então, jogar a hierarquia dentro de uma cabine onde eu preciso que o meu parceiro, meu companheiro, veja como é que o meu paraquedas está, senão eu caio e vou morrer. Então, isso daí, ele vai trazer dessa prática, dessa vivência que é atividade fim, e vai levar para a academia. Então, e de certa forma, chega no momento da docência, dá um certo... qual a minha identidade? O que eu devo fazer? Como eu devo proceder? E meio que você muda um pouco também de atitude, né? Diante dos bancos escolares, porque você não é aquele militar também que está ali na cabine. Ele também está aprendendo outras formas, ele vai aprender a ensinar, e ele vai aprender a ensinar aprendendo. Porque antes ele era aluno, no outro ano ele é um instrutor. Ele vai aprender a ser docente aprendendo na lida, né? No dia a dia. Mas é interessante isso que você falou, Olivia, porque, na verdade, a gente sai de uma condição... A gente que eu não digo só os militares, não, tá? Eu acho que isso acontece, inclusive,
desculpa, por exemplo, a minha esposa é médica, né? E os médicos a gente vê também, ele fica numa área clínica durante muito tempo e, de repente, ele é colocado para administrar alguma coisa e acaba tendo que gerenciar pessoas e ele nem tem condições, nem foi treinado para aquilo, ou tem uma experiência, ele vai aprender na hora ali. Isso daí é muito comum para qualquer um de nós, né? Então, a gente sai de uma condição do saber fazer para fazer saber. Né? Agora, a gente tem que fazer os outros saberem. E aí, como é que é isso? Isso é um aprendizado, e a gente sabe pelas pesquisas, né? Que o maior aprendizado, dizem os estudiosos, né? Dizem vocês, que é quando a gente ensina. Quando a gente ensina que a gente aprende, né? Porque existe essa condição que a Valesca colocou muito bem, de se colocar como um aprendizado e diminuir distâncias. Quando você diminui distâncias, você faz todo mundo crescer. E quando todo mundo cresce, o pensamento crítico flui de uma maneira muito melhor, né? Até porque isso que a Valesca colocou é uma coisa muito procurada hoje nas empresas aí fora, que basicamente é quase que o que se fala de soft skills, né? Porque é muito difícil essa questão de ouvir atentamente, né? Ter uma linguagem colaborativa, ter empatia, porque isso são características que são difíceis, elas vão sendo moldadas ao longo do tempo, né? Então, a hard skill, a técnica, você pode contratar alguém e ensinar. Né? Agora, eu preciso de alguém que tenha os valores compactuados com a minha empresa, com a minha instituição, e o resto eu vou ensinar. É uma condição, porque é muito... Você pegar um professor, e aí, Lívia, eu vou colocar o que a gente conversava lá na EAD, para quem não sabe, eu trabalhei junto com a professora Lívia no Centro de Educação à Distância, que foi implantado na Universidade da Força Aérea em 2017, né? 2017. E assim, a gente discutia muito, discutia no bom sentido, né? Conversava muito com relação a essa questão de como fugir da transmissão do conhecimento, a transmissão tradicional do conhecimento. Você pegar o conhecimento, colocar na plataforma e dar para o aluno se virar. Né? Como é que a gente vai fazer isso dentro de já é difícil em sala de aula, como fazer isso numa plataforma de ensino que até então, né, não havia tido a pandemia, a Força Aérea naquele momento estava iniciando, apesar de já ter várias iniciativas isoladas dentro da Força, estava tentando concentrar ali na Universidade da Força Aérea essa questão. E aí a gente teve muitas conversas que geraram um grande crescimento, né, Lívia? E uma das coisas foi realmente tentar colocar exercícios práticos e exercícios de ensaio que favorecessem um contraditório. Então, por exemplo, a gente não ia pegar um autor e pedir para ele fazer uma resenha daquilo ali. A gente ia, no mínimo, pegar dois autores, né? Ele lia um, ele lia outro, falava um pouquinho de cada um a essência, né? E depois ele ia chegar à conclusão dele, mesclando esses 2, 3, 4 autores para chegar a uma conclusão. Né? Para quê? Para estimular esse pensamento crítico do aluno aí. E aí eu penso que isso pode ser, né, se a gente não tiver enganado, Lília, se for esse o caminho mesmo, eu acho que ele pode ser compartilhado aí por tudo, porque a gente vive num mundo muito complexo, muito dinâmico. A gente não pode ficar só o tempo todo parado. Quando você colocou, Lívia, a questão do questionamento, eu acho que é interessante questionar, sim, mas não a mudança pela mudança, a mudança porque eu quero mudar. Né? Tem que ter ato responsivo. Né? Isso. E é interessante, quando você retoma essa experiência da EAD, que a primeira atividade era um ensaio autobiográfico. Ou seja, o aluno ele partia da experiência de vida dele, de cada um. Antes de qualquer teoria, era uma autoanálise. Eu acho que essa vai ao encontro da pergunta que o Robson faz também. Como fazer o estímulo do pensamento crítico? A primeira coisa é a autorreflexão. Como eu me entendo como sujeito? Por que eu estou nesse local, fazendo esse curso, escrevendo esse ensaio? Então, como minha história se construiu? Por que eu quis ser militar? O que me impulsionou a ser militar, ou a docente, ou a professor? Então, é importante também você partir do seu conhecimento de vida, do conhecimento de mundo, né? Para saber aonde você quer chegar. O que você pode contribuir também. Com certeza, Lívia. Eu vi aqui como se dá... Peraí. Tem uma pergunta aqui da Silvia. Como se dá o processo de pensamento crítico reflexivo na formação e no momento de ensino-aprendizagem, quando existe uma questão de risco, vidas humanas envolvidas?
Então, isso aí é a pergunta de $1 milhão, né, Silvio? Isso aí quem responder ganha. Mas, assim, é mais ou menos o que eu já havia falado na minha cabeça, né? Uma questão de risco envolvida vai pegar a pessoa mais experiente, né? E ela vai ter que tomar uma decisão. Ela vai ouvir, se tiver tempo para ouvir alguns, o seu staff, né? O seu Estado-Maior ali, e vai tomar a decisão para fazer uma coisa que já foi treinada, né? Isso daí já tem que ter sido treinado. Esse é o ideal. Se é uma situação totalmente nova, o que eu acho meio difícil, mas não tão impossível, porque, como eu disse, nós vivemos num mundo dinâmico, num mundo complexo, né? Essa questão de globalização, a quantidade de informações que a gente tem hoje em dia é muito grande. E aí eu vou fazer um gancho para falar do pensar crítico, né? A gente precisa... O que nos protege da quantidade de informações que nós temos hoje? É só a nossa capacidade de pensar. Você quer se dar ao luxo de acreditar em alguém que fale para você o que é certo, o que é errado, ou alguma coisa ou outra, ou você quer pensar sobre aquilo? Você quer ir atrás da fonte primária, do fato, né? Escutar 2 ou 3 versões e poder pensar criticamente, chegar à sua conclusão, ou você quer apenas repetir, né? E aí a transformação começa quando a gente deixa a nossa crença de lado, né? Essa questão chama-se crença limitante, né? Se eu acreditar que o civil é um ser diferente do militar, né? Que o militar é um ser diferente do civil, a gente não tem condições de crescer, né? A nação perde, o Estado perde. Então, assim, a interação... E aí eu volto à questão do Colégio Interamericano de Defesa, a oportunidade que eu tive de visitar lá Pentágono, ONU, OEA, o Capitólio, etc., a gente via, basicamente, muitos civis envolvidos com o aspecto de defesa. E era bonito de se ver os civis trabalhando junto com os militares e os militares juntos com os civis. E, engraçado, normalmente, a capacidade de decisão era do civil, mas não necessariamente era do civil. Alguns departamentos eram do civil, outros departamentos eram dos militares. E eles conviviam harmonicamente. É uma coisa bonita de se ver, porque existe um objetivo maior. Existe um Estado, existe uma política de Estado que precisa ser desenvolvida, e não uma política de governo. Então, assim, eu acho que a gente tem muito a desenvolver, muito a crescer com relação a esse ponto de pensar criticamente, né? Deixar crenças limitantes de lado e poder trabalhar essas diferenças, como foi colocado aqui. E a gente precisa também tratar como realidade as cicatrizes que marcam a nossa história, né? Diferente dos Estados Unidos e tudo mais, nós temos uma história de colonização, de tudo, de toda a história, todo o processo histórico que nos constitui como somos. É claro que é bom chegar e é bom ver que tem uma luz no fim do túnel, mas nós não podemos desconsiderar a nossa historicidade, porque são marcas profundas que geram dores, então a gente tem que ir com calma nisso daí também. Lívia, assim, eu gosto muito de pensar no automóvel, né? No automóvel, eu gosto de pensar no avião, para falar a verdade, mas vamos falar do automóvel. A pessoa, quando está dirigindo, o tamanho do vidro ali, da para-brisa da frente, é gigantesco, porque você tem que caminhar para frente, né? Mas se você não tiver um retrovisor, se não tiver um espelho lateral, você não consegue dirigir. Então a gente tem que ir para frente, com um olhar bem magnânimo, né? De ter um objetivo grandioso à frente, saber o futuro que a gente deseja, né? Sem esquecer o passado, mas sem ficar preso nele. A gente precisa olhar pelo retrovisor, porque, assim, será que nós estamos vivendo uma situação inédita? E qualquer situação, tá? Seja ela num departamento de ensino, num departamento de uma instituição, seja ela a nível nação, né? Será que nós estamos vivendo uma situação inédita? Ninguém nunca viveu isso. 7 bilhões de pessoas no mundo, fora todas as gerações que já passaram, ninguém nunca viveu isso? Não, alguém já viveu isso. E a gente vai jogar esse conhecimento fora, essa história fora, esse aprendizado fora. Então vamos dar uma olhada no retrovisor. Vamos ver aqui para a gente não cometer os mesmos erros, mas vamos olhar para frente. A frente que é o principal, né? O vidro do carro é muito grande, o para-brisa é muito grande, porque a gente precisa ter o caminho. A gente tem muita coisa a construir. É verdade. O Adolfo, para a gente não tomar muito tempo, porque é um bate-papo para a gente lançar sementes, mostrar como é possível, como a gente tem várias opiniões, somos, né, seres pensantes, mas é interessante a gente criar espaços fecundos, onde há possibilidade do diálogo e da construção e do crescimento conjunto, né? O Adolfo perguntou
se é possível, como é ou pode ser pensada colaboração nos espaços formativos, nos nossos espaços. A gente está vivendo justamente esse desafio das metodologias ativas, né, da sala de aula invertida, onde a gente requer maior colaboração, né, com os nossos alunos. A gente está nesse processo de aprendizado ainda, na verdade, porque é uma quebra de paradigma de uma tradição de ensino-transmissão por muito tempo. É isso que eu ia falar, eu estava pensando aqui, porque teve uma outra pergunta parecida. Uma pessoa perguntou qual é a melhor forma de incentivar o pensamento crítico nos alunos e como as metodologias ativas de aprendizagem podem ser empregadas nesse sentido. É um aprender e reaprender todo dia, né? E co-construindo com as pessoas, né? Dialogando, estudando. Não tem como a gente fazer diferente se a gente não dialoga com as outras pessoas, né? Então, por exemplo, eu cresci na escola pública e, assim, agora que eu começo a ver algumas sementes diferentes estando na escola pública, só que agora como professora, né? Então, por exemplo, o que a gente lembra da escola? A gente enfileirado, né? E o professor expondo conteúdo. E raramente a gente tem algum momento ou outro para se trabalhar juntos. Verdade. E quando se tinha, eram de coisas que eram longe da nossa realidade. É verdade. Né? Situações, problemas agora, que não tinha nada a ver com o nosso problema. Que não tinha nada a ver com a nossa vida, né? Agora eu vejo as coisas mudando. E como professora, eu vejo como é um desafio a gente tentar propor colaboração em sala de aula, porque a gente é rodeado de artefatos culturais que regem a gente o tempo todo e também de condições físicas, né? Arquitetônica, por exemplo, a nossa sala de aula, gente, eu tô estudando ainda, tem 15 dias que eu tô como professora na escola pública. Só que é aquela coisa, você vê um monte de aluno, 40 e poucos alunos enfileirados, entuchados, e aí você fala, meu Deus, como eu vou planejar uma atividade colaborativa na pandemia, com todo mundo um colado no outro? Né? O desafio é grande, Valesca. O desafio é muito grande. Né? Estudando, cada contexto é uma adaptação diferente, né? E a gente vai se autocriticando e refletindo sobre o que vai acontecendo e escutando um aluno e outro, e a gente vai vendo que não está legal, que pode melhorar, né? Aí vem o papel da autocrítica, né? Da autorreflexão. A gente tem que estar refletindo o tempo todo. Mas então, eu acredito, né? Se eu não estiver falando besteira, pelo menos na minha pouca experiência em relação a vocês, cada turma é uma turma também, né? Então, às vezes, você vai trabalhar uma turma de um jeito e vai ter que trabalhar outra de outro. Então, não existe um padrão, né? Como você bem disse aí. São questões, experiências de vida relacionadas que tem que ter esse objetivo, mas são a velha história, o velho ditado, né? Todos os caminhos levam a Roma. Não, a gente tem que construir todos os caminhos que levem a Roma, né? Mas não precisa ser exatamente o mesmo caminho. É verdade. E é interessante a gente pensar também que a metodologia ativa, as metodologias ativas, que agora é um modismo, né? A gente tem que ver, está interessando a quem? Que mercado que está ganhando com isso? Porque muitas vezes a gente fica achando que a solução está na adoção da metodologia e a gente precisa só aprimorar o olhar de como vai ensinar. Aí está a grande questão do pensamento. O primeiro passo, questionar, escutar, saber ouvir e saber interpretar o que está acontecendo. Porque talvez um ensino, uma metodologia, uma sala de aula invertida caiba bem numa turma que é participativa, que gosta de debater, mas que não cai bem em outra turma, em outro grupo, que é mais fechado, que assiste a um filme e já escreve ensaios maravilhosos por escrito. Então, ele tem uma outra dinâmica, que também é ativa, mas a expressão é outra. Não tem como, por exemplo, agora todo mundo vai fazer assim. Essa live, por exemplo, é a expressão disso. Em vez de se entregar uma monografia ou um TCC no final do curso, nós chamamos para discussão, para o debate, o compartilhamento de ideias que foram discutidas durante semanas e semanas. Então, isso daí vai enriquecer não só a turma que está presente, muito obrigada, pessoal, e não só a turma, como também o local onde eu trabalho, porque a grande questão é essa. O que nos move estar aqui hoje? O que te move a acessar essa live e assistir essa live aqui hoje? É esse empenho, esse engajamento com esse propósito. O que me deixa muito feliz
estar presente aqui, compartilhando experiências, convidando uma pessoa que as pessoas que eu admiro tanto, vocês aqui, o Bessa, a Valesca, todos que estão participando no chat. E isso é envolvimento de muito amor também. Uhum. Por isso que é muito amor do que se faz, e de acreditar que a transformação é possível, e que o bem comum é possível, Uhum. e estar junto com vocês é possível. Todos os dias, quando eu acordo, e a motivação que eu tenho de ser docente, de ser educadora, e trabalhar na Força Aérea, é enorme, é uma satisfação muito grande. Uhum. Eu acho que a palavra-chave da live, eu acho que a gente pode considerar como coletividual, né? Porque a gente também, quando a gente começa a estudar sobre metodologias ativas, se a gente prestar bem atenção, o que a gente vê como comercializado é aquela de desenvolver o potencial do indivíduo, né? Então, a gente tem que não pensar só no indivíduo, né? Mas a gente tem que pensar nessa dialética entre indivíduo e coletivo, né? É por isso que a gente usa a palavra agência e não protagonista. O aluno não é o protagonista do sistema de produção de ensino-aprendizagem. Ele é agente. Ele corre, ele vai buscar autonomia, vai buscar colaborar responsivamente com aquilo que é coletivo, né? Uhum. Marcelo deu vários exemplos hoje de trabalho em equipe, né? Eu vejo assim, eu vejo a nossa equipe da UFRJ, né, como uma equipe muito potente. E eu vejo quão sortuda eu sou, sabe, privilegiada de estar em equipes, tanto na UFRJ quanto na escola pública estadual, em equipes que elas estão realmente voltadas para o bem comum, sabe? Eu estou muito feliz de estar trabalhando na escola pública porque eu estou podendo contribuir agora diretamente, né, com tudo que eu recebi ao longo da minha vida, e eu estou aprendendo um tanto que vocês não fazem ideia, né? Então, eu tenho, por exemplo, hoje foi um dia que eu falei, hoje eu vou começar a comunicar com pessoas surdas diretamente na minha vida, sabe? Quando a gente faz letras, a gente faz um semestrezinho de Libras e se a gente não usar, a gente não esquece, né? Então, eu estou podendo começar a resgatar antigos conhecimentos e a desenvolvê-los melhor, né? Para usar, para acolher alunos, né? Alunos que têm certas especificidades. Então, assim, é muito gratificante, porque eu estou podendo trabalhar com inglês, agora eu tenho um projeto de vida do novo ensino médio, né? Outras coisas novas na escola pública, e realmente acolher, sabe? Então, para mim, está sendo uma das coisas mais gratificantes, sabe? Tentar planejar atividades que acolham indivíduos que não têm nenhum tipo de especificidade com indivíduos que têm alguma especificidade, né? E trazer essas pessoas para o meio, né? Para se relacionar com as outras. Então, assim, todo dia é um desafio novo? Mas todo dia a gente aprende alguma coisa. E isso, para mim, não tem preço. Então, eu estou muito feliz. Valesca, você colocou uma parte da tua fala aí, uma coisa que me chamou a atenção. Você falou, né, está muito feliz em trabalhar em equipe, né, tanto na FRJ quanto na escola, etc. E isso é uma coisa que já vem há algum tempo, claro, né, não vou dizer que é novo, mas que a cada vez vai ser maior, ou seja, o trabalho com equipes multidisciplinares, né? Uhum. A gente precisa aprender a se relacionar, porque antigamente a pessoa trabalhava sozinho, né, atrás de uma mesa. Mas agora não existe mais esse trabalho sozinho. Esse trabalho sozinho ele não frutifica, ele não produz. Então, o mundo cada vez mais multidisciplinar exige um trabalho um mundo cada vez mais multidimensional, vamos dizer assim, ele exige trabalho em equipes multidisciplinares. E como ele está cada vez mais complexo, a gente tende aí para aquela velha máxima, né? O que dá certo é o que é simples. Vamos ter cuidado. Aí é uma crença, né? É uma crença que a gente precisa questionar, colocar o pensamento crítico. Será que é isso mesmo? Né? Ou será que não é isso? Tem vezes que vai ser, tem vezes que não vai ser. Mas a questão não existe, ou a gente tem que pensar se existe, né? Respostas simples para problemas complexos. Assim, num primeiro momento, eu digo que não existe resposta simples para problemas complexos. Existe, sim, um trabalho, respostas multifuncionais. O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo. Você falou que eu estou dando exemplo, vou dar um exemplo. Né? E aí vou dar um exemplo na área que eu estudei, que eu trabalhei. Né? A segurança, né? A defesa.
Antigamente, né, as Forças Armadas eram para combater um inimigo externo, um outro Estado, né? E já em 2003, a OEA colocou, muito bem colocado, a questão da segurança multidimensional, né? Não é mais só o Estado que é o ator, existem vários atores, existem organizações transnacionais, existem ONGs, né? Existem vários atores nesse processo o que tem que ser combatido, né, não é apenas um Estado inimigo, ou talvez hoje seja muito pouco o Estado inimigo, mas a questão de narcotráfico, de tráfico humano, de tráfico de armas, né, todas essas questões de fronteira. Então, a gama de leque para defesa e segurança aumentou consideravelmente. E aí você coloca, será que uma instituição sozinha dá conta disso? Se o problema é tão complexo, e né, acreditem, eu preciso trabalhar multifuncionalmente, eu preciso de outras instituições trabalhando junto para que tudo dê certo, em vista do bem da coletividade maior, que é a nação brasileira, né? Então, vou precisar de outros órgãos, outras instituições, vou precisar do INPE, vendo meteorologia, eu vou precisar da Polícia Federal, eu vou precisar do Congresso Nacional, eu vou precisar de tudo, né? Por quê? Porque as coisas são muito complexas. Então, a gente precisa trabalhar, aprender a trabalhar multidisciplinarmente, seja num teatro de operações pequeno, né? Teatro de operações é modo de falar militar, tá? Seja num ambiente pequeno, ou seja num ambiente muito grande como o próprio país, né? Então, essa sua fala, ela vai ao encontro de qualquer situação. Eu pelo menos vejo assim. Pessoal, a conversa está ótima, está maravilhosa. E tem vários comentários assim super carinhosos. Muito obrigada pela participação de todos. Mas a gente precisa deixar um finalzinho, uma mensagem final, para a gente encerrar esse momento, esse encontro. Infelizmente. Para mim, poderia ficar a noite toda. Mas eu sei que todos, né, amanhã, quarta-feira, temos que voltar. É dia de exercitar nossa agência responsiva. Quer começar, o nosso convidado? Falar alguma coisa? Já falei demais. Eu vou deixar. Uma mensagem para os futuros e atuais instrutores da Força Aérea, ou então olha só, para os outros docentes. Não, para todo mundo. Nós. Eu acho que nós estamos trabalhando juntos, né? A construção é de todos. Então, assim, o caminho a seguir. Eu acho que o caminho a seguir é fazer uma docência que seja extraordinária, uma docência que faça a diferença. E como é que eu vou fazer isso, né? E aí porque eu sou muito de, né? A teoria está ali, mas como é que a gente faz isso, né? Como é que eu vou ter uma docência extraordinária? Como é que eu vou fazer a minha atividade de uma maneira magnânima? Eu penso que a gente tem que refletir, né? Se eu pedir para vocês pensarem em 2 ou 3 pessoas aí que fizeram diferença na vida de cada um, né? Quem é que você vai lembrar? Pode ser seu pai, sua mãe, seu professor, pode ser, você vai lembrar de alguém, né? Se vocês fizerem esse exercício aí rapidinho, vocês vão lembrar de alguém. Quem é que fez diferença na sua vida, naquele momento que você mais precisava? Ou talvez que te deu aquela alavancada no momento importante, né? Então, aí eu pergunto, por que você lembrou dessa pessoa? Essa pessoa, ela fez um serviço para você sem cobrar nada em troca. Essa pessoa, na verdade, ela te amou, ela serviu a você. E por isso ela fez toda a diferença na sua vida, né? E pelo menos em 95% dos casos, eu vou chutar aqui, tá? Então, assim, se você quer ter uma docência extraordinária, você tem que servir aos seus alunos. Você tem que trabalhar com eles para que eles possam crescer. E não você ficar num pedestal e achar que é o dono da cocada preta, vamos dizer assim. Então, fica aí essa reflexão para todos. Valência. Foi um fechamento muito bonito, né? Foi muito bonito, muito lindo. Uma outra, eu e a Lívia, a gente estava conversando hoje mais cedo e surgiu uma palavra muito importante, que é a palavra sensibilidade, né? Essa discussão foi muito boa, porque a gente pôde refletir novamente, né, sobre essa mudança que a gente quer. E a gente sabe que essa mudança não é fácil, né? E eu acho que a importância, né, a mensagem que eu diria assim, para uma pessoa que está começando a lecionar, ou já leciona há algum tempo,
é a gente realmente tentar abraçar a heterogeneidade que existe, a diversidade que existe nas nossas salas de aula, né? Quando a gente abraça a heterogeneidade, essa diversidade, a gente percebe que a gente tem que refletir mais sobre o nosso trabalho. E a gente sabe que o nosso trabalho já não é fácil, né? Mas quando a gente pensa no que a gente quer para o mundo, né? Para a sociedade, para a vida dos nossos alunos, a gente percebe que o caminho não pode ser esse que tem sido ao longo dos anos. Então, a gente precisa de pessoas que elas pensem mais no bem comum, né? A gente pode crescer na vida, né? Conquistar as nossas coisas, pensando nas outras pessoas também, né? Olhando para o lado, olhando para uma criança que está na rua, numa calçada, né? Que nem a Lívia me contou hoje, e ela resgatou essa criança. Eu acho assim que não dá para a gente ignorar, né? A vivência e a vivência, né? A constituição desse ser, o que esse ser precisa, o que esse ser humano traz, né, consigo. Acho que é isso. Sensibilidade é a palavra. É difícil, mas eu acho que com diálogo, né, com uma equipe unida, a gente pode fazer algo diferente. Legal, Lívia, antes de você falar, que eu sei que você vai falar, eu só queria agradecer, tá? Agradecer a todos aí que estão assistindo a gente, né? Que deram o seu tempo, né? Para nos ouvir e também ensinaram bastante ali pelo chat, né? Tudo bem que eu tenho uma certa dificuldade, não consegui ler todas as mensagens, não. Mas depois eu leio com calma e se alguém quiser ou tiver alguma dúvida, né? Pode me achar aí pelas redes, no LinkedIn, é mais fácil me achar, Marcelo Bessa, e a gente tenta conversar e responder aí. Tá? Obrigado. Eu queria, Fantel, que colocasse, nos mantivesse aqui, mas colocasse a última imagem do nosso slide, que é a mensagem. A gente tem esse costume, a gente sempre coloca uma frase fecho no final da apresentação. E a minha frase fecho seria: minha prática, minha docência exige de mim uma definição de onde eu estou. Porque quando eu sei aonde eu estou, eu consigo saber para onde queremos ir em seguida, qual é o próximo passo. Então, o ato de tomar uma posição constrói e nos reconstrói uma dimensão que é formativa, central da vida social e do desenvolvimento humano, incluindo a pesquisa e a docência. O que está em jogo, é o que o Bessa falou, é extraordinariamente alto, especialmente devido à crise e a turbulências atuais sem precedentes. Precisamos nos unir, porque quanto mais criarmos barreiras e muros, menos pontes e menos acessos de trocas seria possível. Então, eu quero agradecer a esse momento que foi ímpar. Para mim, foi uma quebra muito grande de paradigma. Confesso a vocês que estava um pouco temerosa, mas eu quero fazer uma confissão. Eu estou muito feliz com a participação de todos, muito feliz com as falas do Bessa, da Valesca, dos colegas da UFRJ e também dos amigos da ECEMAR e de outras unidades militares da Marinha, do Exército, que estão presentes aqui. Muito obrigada. Eu acho que nós precisamos proporcionar mais encontros felizes como estes, para que a gente possa pensar mais docência, pensar mais educação e seguir para o alvo. Seguir o que vamos fazer no passo seguinte, né? Muito obrigada. Legal, Lívia. É isso. Parabéns aí a todos. Obrigada, tá? Tchau, gente. Um beijo. Tchau, pessoal. Tchau a todos aí. Tchau. Ai, que lindo! Legal. Tchau. Tchau. Tchau.